Olá, pessoal. Vamos lá, falando agora sobre um texto de João Ubaldo Ribeiro sobre essa questão do futuro tecnológico, né? Vamos começar aí a prova do EP, Empresa de Pesquisa Energética. Pronto, o concurso é isso, tá? Voltando, claro, à nossa velha análise preliminar, olha só. Você tem na prova de português aí, de 1 a 5, valendo 2 pontos, de 6 a 10, 3 pontinhos. Sempre que você faz análise comparativa com outras disciplinas, você nota o seguinte, né? Você percebeu que não existe um peso definido, cada prova da Fundação César Gran Rio segue um critério diferenciado de pontos e de notas. Nesse contexto aqui, você tem prova de língua inglesa e conhecimentos específicos com a mesma pontuação de português até, ou seja, você tem questões de português que valem até mais do que as provas de conhecimento específicos. Já deu uma olhada aqui? Pois é, pode ver. Nenhuma questão da prova de conhecimentos específicos, pode olhar, você tem da questão 21 até a questão 50. Nenhuma questão da prova de conhecimento específico vale mais do que as questões 6 a 10 de língua portuguesa. Dê para anotar isso aí? Então, é um texto longo, seguramente vai dar algum trabalho para você catar, procurar algumas coisas, mas é um texto numeradinho, da questão são 92 linhas, diga aí. Rapaz, 92 linhas, mas você já sabe, tem o mesmo perfil. Se tem o mesmo perfil, dá para avançar aí, certo? Um texto sobre o futuro tecnológico, olho para o monitor à minha frente e me lembro como faz tão pouco tempo eu estaria diante de uma pilha de laudas em branco, ajeitando pelo menos 2 delas a máquina de escrever. Ei, 1900 e máquina de escrever, diga aí. Pois é, né? As próprias máquinas de escrever antigamente eram moda, os escritores estavam o tempo todo colocando, rabiscando e tal. Hoje o computador está tranquilo fazendo um bocado de coisa. Ele fala um pouco essa questão, né? E aí, é mudança ou não? É atraso ou retrocesso? É retrocesso ou avanço? Então ele faz um pouco essa dicotomia aí, né? Se o texto fala sobre o futuro tecnológico, a inovação, as máquinas, os grandes plus, vamos dizer assim, né? Tudo em tecnologia, mudança efetiva. Quando ele coloca aí, cada vez mais felizardos que trabalham de bermuda, sem camisa e tal. Ele muda um pouco essa questão, né? Nessa dinâmica que eles colocam aí do ponto de vista profissional, etc. É um texto que mexe um pouco com tudo, né? Ele até fala uma coisa até meio, passei quando dispomos de recursos com os programas de conversa e as webcams. O cara já começa a falar tudo. Só que existem momentos do texto em que ele fala sobre coisas aí que indicam até certo ponto retrocessos e tudo mais, né? Ele coloca, por exemplo, aí na linha número 60, pronto. Depois que ele fala em webcams, na linha 57. Tudo conversa e as webcams. Tudo muito certo, tudo muito bom, mas me incluo no time dos que acham que nesse passo vamos nos resignar de vez a viver em tocas e morder, se por acaso toparmos inesperadamente um semelhante. Esse progresso para mim é retrocesso. Olha só. Então, ele começa a falar, já nesse contexto aí, essa questão da dualidade, essa dicotomia. Progresso ou retrocesso? De que forma trabalhar essas coisas? Pronto, é nesse ponto que você vai começar a perceber. Certo? Vamos dar uma olhada então? Vamos dar uma olhadinha nessa questão? Veja lá. Olha só. Analista de gestão e tal, ele fala aí. Que expressão, qual expressão, de uma forma ou de outra, contraria as expectativas levantadas pelo título do texto? Veja, ele quer que você diga uma expressão que contraria as expectativas do título. O título diz futuro tecnológico. Bom, o que é que se espera de um texto que tem o título futuro tecnológico? Que enalteça a tecnologia, que mostre o avanço e tudo, as conquistas, as pessoas vivendo cada vez melhor com a tecnologia, que os avanços e toda a maravilha, as maravilhas tecnológicas, tudo que o mundo irá desfrutar daqui para frente, não é assim? Aí ele diz, cá me ocorrem algumas dúvidas. Na linha 25, quando ele diz cá me ocorrem algumas dúvidas, ele diz aí em relação a essa questão da saudade dos velhos tempos e tal, não é isso? E diz, não adianta, e quem não gostar pode descer do bonde. Aí coloca aí. E minha situação, veja na linha 23, tá? Aí ele diz assim, e minha situação não é diferente, mas de vez em quando fico pensando em certos progressos e cá me ocorrem algumas dúvidas. Bom, quando ele pensa nos progressos, o fato de ocorrerem dúvidas não são elementos que contrariam essas expectativas. A gente já sabe que não. Na letra B de bola. Experiência e conhecimento. Vamos lá, voltando para o texto, hein? Eu estou lendo isso aqui e acompanhando pelo texto, tá? Na linha 40 agora. Aí eu vou, claro, começar da linha 38, que é o princípio da frase aí. Será que é melhor, veja só, ele coloca aí, né? Será que podemos mesmo dispensar, sem grande prejuízo, as amizades feitas assim, a experiência e o conhecimento que assim nos adviriam?
essa questão aí, claro, de colegas, desse contexto bom, educativo, da convivência diária do trabalho. Isso aqui não tem nada a ver com a expectativa do texto. Ok, vamos lá. Os estudantes teriam aulas pela internet. Não tem a ver com tecnologia também? Ele levanta a tecnologia, isso aqui é coisa também do futuro, nenhum problema. Até agora as dúvidas são naturais nesse contexto, a experiência e o conhecimento também dinamizam essa questão da tecnologia. As aulas pela internet têm tudo a ver com o futuro tecnológico também. Uma coisa até meio passé, quando ele coloca aí, né? Passé quando dispõe de recursos com os programas de conversa e as webcams. Isso aqui também tem a ver com tecnologia. Bom, gente, a resposta certa aí, claro, seria a letra E. Viver em tocas e morder, o que ele está colocando é exatamente aí, né? A partir da linha 61, como ele diz, viver em tocas e morder, se por acaso toparmos inesperadamente um semelhante, esse progresso para mim é retrocesso. Olha só. Então, é incompatível ele dizer que o progresso tecnológico seria contrassenso realmente, e que as pessoas passariam a viver em tocas e morder. De volta à idade da pedra, de volta à fase de instinto animalizante. Tá? Ok, letra E. Vamos avançar. Questão de número 2. Aí ele diz aí. A causa para que o resultado do trabalho se tornasse desfavoravelmente comparável a um papiro deteriorado, olha só. O trabalho, tá aí, se tornasse desfavoravelmente comparável a um papiro deteriorado. Papiro, você sabe, aquele papel antigo que os egípcios usavam para escrever os pergaminhos e tal, já na Idade Antiga, lá para trás, né? Então, o papiro realmente é um pergaminho como se fosse meio cortiça, né? Lembra um pouco aquela cortiça, tá? Um papiro deteriorado, olha, de volta à Idade Antiga, né? E aí, pessoal? Qual seria a causa para esse resultado aqui? Para que o trabalho se tornasse isso, segundo as linhas 8 a 9. Ele diz, né? Uma folha de papel carbono na máquina e tal, aquela coisa toda. Os erros eram apagados com uma sucessão de X e as emendas feitas laboriosamente à caneta, resultando disso um texto imundo e desfavoravelmente comparável a um papiro deteriorado. Ele coloca o trabalho da Idade da Pedra, né? O que seria também antigamente, você riscava, colocava um X, colocava e ficava tudo sujo e imundo. Agora não, você já corrige na tela do computador antes de imprimir, resolve tudo. Maravilha. A existência do monitor do computador, seria isso? Claro que não, né? A causa para que esse resultado se tornasse desfavorável, o papiro, não é pela existência do monitor. O monitor não faz isso, né? Quantidade de laudas em branco, não é pela quantidade de páginas em branco que eu consigo realmente tornar algum tipo de trabalho, alguma coisa que se escreva, um papiro deteriorado. Esse não é o objetivo. Necessidade de trabalhar em máquina de escrever, não. Ele diz que a máquina de escrever nessa fase é que possuía os trabalhos feitos através dela, depois de corrigidos, né, do carbono, aquela coisa, é que seria comparável a esse papiro deteriorado. Hoje em dia, né, se trabalha de outra forma. A exigência de serem usadas folhas de papel carbono, não. Isso aqui também é no tempo do Ronconcon, tempo da máquina de escrever. A resposta certa, claro, a letra é por quê? Por que desfavoravelmente esse trabalho aqui? Hoje, claro, é possível fazer correções de texto, nesse contexto aí, a máquina e a mão, seria isso? O que você acha? Execução de correções do texto feitas à máquina e à mão. Pessoal, esse processo aqui de corrigir textos à máquina e à mão, colocando o X, lembra que ele disse aí? Era possível corrigir tudo, que ele está dizendo assim, ó. Viu não, nesse contexto? Claro que você viu, bem. Quando ele coloca aí, ó, dicionário da letra A, aí depois diz assim, se o nome de um sujeito era com K, com C e tal, ele fala, os erros eram apagados com uma sucessão de X, ou seja, a própria máquina faz isso, digita um bocado de X e está tudo certo. E as emendas feitas laboriosamente à caneta, à mão. Então, veja, essas correções feitas à máquina com um bocado de X e à mão, na escrita de papel carbono, deixava tudo muito sujo, com aquela cara, aquele aspecto desfavorável, comparado a um papiro. Essa prática de correção à máquina e à mão, que deixava o texto cebosinho, sujinho, é que tornava-o próximo a esse papiro. Entendeu? Aqui não. Ele quer saber, peraí, mas o que é que causava esse resultado de trabalho parecendo um papiro? É porque as pessoas, quando iriam revisar, a máquina, digitando um bocado de X, e a mão fazendo os rabiscos, deixavam o texto parecendo isso. Entendeu agora? É exatamente isso que ele está colocando aí. Beleza?
Vamos lá. Questão de número 3. Na questão 3 ele diz: o trecho, e quem não gostar pode descer do bonde. Olha só, nesse que ele chamou de linhas 22 e 23. E quem não gostar pode descer do bonde. Pessoal, a questão de escrever as enciclopédias, um par de cliques de distância, olha só. O autor alude, ele faz referência a quem não gosta de quê? Quando ele diz, quem não gostar pode sair do bonde. É só ir lá em cima, né? Veja que a partir da linha 15 ele já começa a classificar. Hoje acho que teria dificuldade em encontrar, veja o que ele diz no texto aí. Olha só, você pode acompanhar no próprio texto, ele já fala isso. Hoje, na linha 15, veja aí. Hoje acho que teria dificuldade em encontrar papel carbono para comprar. A juventude nem sabe o que é máquina de escrever, os dicionários, as enciclopédias e até papiros deteriorados estão a um par de cliques de distância de tudo. De textos a ilustrações, se manda por via eletrônica. Até isso que ele chamou da coisa bagunçada desses textos podem ser enviados pela internet com tranquilidade, né? Você não precisa passar da conta nesse contexto aí. Aí ele diz, claro, ninguém ou quase ninguém tem saudade dos velhos tempos trabalhosos, até porque não adianta. E quem não gostar pode descer do bonde. Quem não gostar de quê? Desses tempos de hoje e dessa distância que se tem em relação àqueles tempos pregressos lá, de técnicas rudimentares de correção de texto, de envio de texto, de revisão, etc. Ou seja, vai descer do bonde que ele está colocando. E minha situação não é diferente, mas de vez em quando fico pensando em certos progressos e cá me ocorrem algumas dúvidas. Aí ele fala nessa questão das vantagens do que ele falou aí. Mas vamos voltar ao texto, veja lá. Seria então o que, pessoal? Ter saudade dos velhos tempos, muito trabalhosos? Não seria isso, né? Pelo menos nesse contexto aqui. O autoalude é quem não gosta de quê? De ter saudade? Não é quem não gosta de ter saudade dos velhos tempos, não é isso. A quem não gosta de escrever com papel carbono ensanduichado entre laudas. Não é isso. As pessoas que gostam disso. Alude a quem não gosta de adotar as novas ações decorrentes do uso do computador. É exatamente isso. Ou seja, essas pessoas que não estão ambientadas com essas novas práticas da tecnologia. Esse é o contexto. E quem não gostar desse contexto tecnológico pode descer do bonde, porque hoje é o bonde da história, a realidade é essa, não tem para onde correr. Essas ações e as vantagens do uso do computador. Ok, questão 4 está tranquilo, né? Beleza, vamos lá. Questão 3, ok, querido. Questão 4 agora, vamos lá. Dentre as ações ou atitudes apontadas abaixo, qual não é considerada pelo autor como uma possível vantagem da tecnologia? E aí, é ou não é vantagem tecnológica? Você agora vai ter que dizer. Economizar o dinheiro gasto em almoçar fora é uma vantagem da tecnologia? É ou não é? Exatamente. É uma das vantagens que ele aponta no texto aí, seguramente. Prescindir de experiência e conhecimento. E aí, pessoal? É uma possível vantagem da tecnologia? Lembrando, prescindir é dispensar. Não esqueça, prescindir é dispensar. E aí, prescindir de experiência e conhecimento. Eu posso dispensar? É uma possível vantagem da tecnologia dispensar experiência e conhecimento? De forma alguma. Eu tenho que ter conhecimento e tenho que ter experiência, lógico, para continuar fazendo o que eu faço. De uma forma ou de outra, ele fala de ações ou atitudes apontadas. O que é que ele diz que é uma possível vantagem? Eu posso ter experiência e conhecimento? Posso. Isso é importante. Ele fala na linha 26. Uma das vantagens atuais é que mais se fala é a possibilidade de trabalhar em casa, que agora muita gente tem, em vez de se engravatar, pegar transporte, ou se estressar de carro e comparecer ao escritório todos os dias. Percebeu aí, não? Esse é o contexto, né? Exatamente aí. Mas a experiência e o conhecimento permanecem imprescindíveis, importantes nessas duas alternativas aí. Vamos fechar com a 5? Dá para fazer mais uma? Vamos lá. Questão 5. Observa as afirmativas abaixo sobre a opinião do autor a respeito das máquinas. Olha só. Quando ele fala nas máquinas de ler livros, lá na linha 66, na linha 66, né? Olha só. Assim como do ponto de vista do leitor, tenho certeza de que encontrarei companheiros de ideal em relação a esse negócio de máquina de ler livros, dos quais aquele em que mais se fala é o já famoso Kindle. Para quem não gosta de livros e apenas os usa porque precisa e não pode evitar, com certeza terá utilidade. Para quem tem necessidade de ler notícias apressadamente também, enfim, quebrará o galho de uma porção de gente, tá vendo aí? Olha só, a máquina de ler livros, segundo o autor, essas máquinas
só são úteis para quem não tem o prazer de ler. Exatamente, isso aí está dito na frase. Criam mais dificuldade de acesso aos livros. Ele não diz isso. Será? O que você acha? Pessoal, ele coloca no texto, né? Para quem tem necessidade de ler notícias apressadamente e tal, para quem não gosta de livros, olha aí, na linha 68, ele fala. Criam mais dificuldade de acesso? Bom, pelo menos pelo meio eletrônico, sim, né? Sua entrada no mercado já era esperada. Ele não diz isso, né? Pelo menos os que estão chegando, os Kindle, verdadeiros mesmo, apenas 1 e 2. Criam mais dificuldade de acesso? Pelo menos, claro, não só aos livros impressos, mas eu tenho mais facilidade aos livros eletrônicos, né? Isso aqui ficou meio obscuro, né? Criam mais dificuldade de acesso aos livros impressos, se for o caso, né? Beleza. Aí, nesse contexto aí, você tem a respeito disso, 1 e 2, resposta certa, letra D de dado. Bom, é isso aí, né? Próxima aula, a gente liquida essa fatura. Eu acho que dá para terminar essa provinha. É isso aí. Até lá.